Pronto. Pronto. Em primeiro lugar, gente, muito boa noite. Estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Então, deixa eu me apresentar um pouco para quem não me conhece. Eu acredito que a maioria já me conheça, mas eu sou a doutora Tainá Taide, eu sou médica, eu sou nutróloga. Minha especialidade é nutrologia esportiva, mas eu amo atender mulheres e cada vez mais eu tenho me especializado no atendimento no universo feminino e nessa parte do emagrecimento. Para quem não sabe, atualmente eu estou aqui nos Estados Unidos, eu estou concluindo a certificação internacional em Weight Manager, ou seja, no manejo do peso, e muitas outras coisas eu estou fazendo, mas eu não quero dar spoilers ainda, né? Então, vai ficar um pouquinho para depois. Mas eu também não sei se vocês sabem, eu sou mãe de 3. E eu tenho que admitir que isso não é fácil. Tanto não é fácil que me fez pensar em uma estratégia para otimizar meus resultados e otimizar meu tempo. Sim, porque, além de tudo, eu também sou uma paciente, minha própria paciente. Eu também preciso cuidar da minha saúde, eu também preciso cuidar da minha estética, até porque é o meu trabalho. E não só isso, porque eu sei que quando eu não estou bem, eu não consigo fazer todas as minhas atividades. Quando eu não estou me sentindo bem, eu não consigo dar conta do meu trabalho, eu não consigo dar conta dos meus filhos, eu não consigo ter disposição, ânimo, até para fazer amor com o marido, se duvidar. Então, a gente precisa cuidar, estar bem em todos os sentidos para a gente poder conseguir dar conta de todas as atividades do nosso dia a dia. E o nosso tempo é um tempo muito precioso. O tempo é completamente algo escasso. Então, a gente precisa organizar a nossa rotina, o nosso dia a dia, em termos de otimizar resultados. E foi por isso que eu resolvi estudar. Como uma boa estudiosa, tem gente falando aqui que não está conseguindo ouvir. Eu queria saber se isso é todo mundo ou se isso procede. Tá normal, deve ser só o áudio do computador, do celular. Só dá uma olhadinha no áudio. Tá, então, assim, mais uma vez, né? Então, eu resolvi estudar. E eu resolvi estudar maneiras de otimizar tanto os meus resultados pessoais, como os resultados de cada um de vocês, o resultado dos meus pacientes, por pura necessidade própria. Afinal de contas, realmente, quem é mãe aqui já sabe o tanto que é difícil a gente conseguir administrar, ter disposição, ter energia, treinar, dar conta de trabalho, dar conta de tudo. Então, realmente, as coisas elas precisam estar funcionando muito bem. Ainda tem gente aqui reclamando que não está conseguindo ouvir. E Meninas, tá normal, só dei uma olhadinha no áudio de vocês, do celular ou do computador, mas o áudio aqui da transmissão tá tudo ok. Já deve ser só uma configuração aí. muito. Ó, vou testar aqui de novo. Alô, alô? Tá normal. Tudo normal? Tudo normal, Tainá, pode continuar. Então, tá bom. Então, bora lá. Então, voltando aqui, né? Mais uma vez, falando um pouco sobre meu dia a dia e sobre o que me fez buscar estudar maneiras de otimizar resultados. E é por isso que eu trouxe essa aula para vocês. Essa vai ser a minha primeira aula na minha mentoria, que eu vou vender no final. Mas mesmo quem não vai seguir com a mentoria, vocês vão abrir a mente de vocês com relação a estratégias de emagrecimento.
vai ser um grande divisor de água na vida de cada uma de vocês, e eu não vejo a hora de ouvir os comentários de vocês depois. Bom, então, primeira coisa, o tema dessa aula, eu quero falar um pouquinho sobre estratégia e motivação. Começando pela motivação. O que é que vocês têm por motivação? Escreve aqui para mim nos comentários. Eu sei que vocês não podem ler, mas eu consigo, tá? Então, coloquem aqui no chat se vocês... O que é que motiva vocês? O que é que vocês desejam em termos de motivação? Alguém aí? Algum comentário? O desafio te motiva? Muito bem. Eu acho que o desafio é um bom motivo. A meta te motiva? Tá. E que mais? Só isso a motivação de vocês? É só quando a coisa é difícil aí que vocês querem? Nossa, tem tantas coisas boas. Autoestima. Acho extremamente importante a questão da autoestima. Ficar gostosa e se sentir bem, amei. Adoro, essa também é uma das minhas, tá? Saúde, disposição, com toda certeza. Todos eles são motivos, e são motivos extremamente válidos, e é importante a gente ter isso em mente. É claro, se sentir bem nas roupas e de biquíni, olha, eu acho que a melhor autoestima é você se sentir bem na frente do marido, né? Poder tirar a roupa, o marido achar maravilhoso e a gente se sentir confortável consigo mesma. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Agora, é claro que é importante a questão da saúde, a questão de tudo mais. Certo. Vamos falar aqui um pouquinho com relação à motivação. A motivação, ela é importante. É importante se sentir motivado, mas eu quero saber para vocês, a motivação sozinha funciona? E aí, responde aí para mim. Preciso saber o que é que vocês acham sobre a motivação. Não, não, não. Pois é, eu sei. Precisa de estratégia. É isso aí. Acaba rápido. Perfeito. Exatamente. A motivação, ela é importante. Sim, porque ela nos dá um norte, ela nos dá uma meta, ela nos dá um objetivo para onde a gente precisa ir, ela dá um porquê. Essa é a importância da motivação. Mas ela sozinha, ela não resolve. Principalmente quando o nosso corpo briga com a gente, briga com essa motivação. Então, eu quero falar um pouquinho, já na parte médica, sobre onde é a parte no nosso corpo responsável pela motivação. O nosso cérebro, ele tem uma parte, aqui na parte da frente, chamada de córtex pré-frontal. Ele também é chamado de córtex executivo. Executivo não de executivo de uma empresa, mas executivo no sentido de tomada de decisões. É a parte que executa, é a parte que decide do nosso cérebro. E essa é a parte do nosso cérebro que é responsável pelas motivações. Agora, qual é o problema disso? O problema é porque o nosso córtex pré-frontal, essa parte do nosso cérebro que é responsável pela tomada de decisões e pela motivação, ele é responsável por diversas tarefas no nosso dia a dia. Da hora que a gente acorda e que a gente vai decidindo o que a gente vai comer no café da manhã, do que a gente vai vestir, como a gente vai se comportar, decisões no trabalho, qualquer coisa é responsável pelo córtex pré-frontal. Agora, o nosso córtex cansa. Vocês sabiam disso? É possível que o nosso cérebro, nessa parte do pré-frontal, o nosso córtex pré-frontal, ele às vezes ele tem tantas tarefas que ele
cansa. Simplesmente assim. E aí, o que que acontece com a nossa motivação? Cai. A motivação diminui com o tempo. É impossível se manter 100% motivado todo o tempo. E isso é uma grande virada de chave. Tem muita gente que pensa que precisa da motivação para poder ter resultado. E, na verdade, não é assim. Porque a motivação simplesmente cai. A motivação é aquelas pessoas que são movidas apenas pela motivação, elas podem ter uma alta intensidade, mas elas não vão ter a constância. E aí volta aquela máxima de você dizer assim, adianta eu ir para a academia, passar 10 horas na academia, um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana que seja. Vai fazer diferença no seu corpo? Não. Não vai. Você vai olhar no espelho e você vai ver exatamente a mesma coisa. Agora, por outro lado, se talvez você não tiver a mesma intensidade, mas se você tiver a constância de você ir meia hora, 15 minutos, todos os dias, 3 vezes na semana que seja, mas fazer isso a longo prazo, 1 ano, será que você vai olhar no espelho e você não vai ver resultados? Pois bem. Ainda mais falando aqui um pouquinho com relação à motivação. Quando nós não dormimos bem, o nosso córtex pré-frontal não descansa. E quando ele não descansa, o nosso nível de motivação cai. Então, mais uma vez, uma das formas de nós melhorarmos a nossa motivação é melhorando o nosso tempo de repouso, o nosso descanso. Agora vamos um pouco além ainda da motivação, para mostrar que a motivação sozinha não é suficiente. Todo mundo com a garrafinha de água aí, né, gente? Por favor, não quero beber água só não, tá? Só um lembretezinho aqui à parte. Tá. Continuando aqui. Olha só como o nosso corpo, ele precisa de atenção e de cuidados. Quando a gente não dorme bem à noite. Sabe o que acontece? Além de você estar menos motivado no dia seguinte, os seus níveis do hormônio da fome, chamado grelina, irão aumentar. Ou seja, você não vai não apenas se sentir motivado, você vai estar mais cansado, você vai estar mais propenso a uma tomada de decisão errada, você ainda vai estar com mais fome. E eu ainda digo pior. Os seus níveis de hormônio da saciedade, que é da leptina, também vão estar alterados. E aí você vai se sentir menos saciado. Vai se saciar com mais dificuldade. É possível lutar contra o nosso corpo? E aí você fica naquela briga. Eu quero comer, né? E por outro lado, o seu corpo, eu não posso. Só que se a sua fisiologia estiver brigando com você, como é que você vai conseguir isso? Impossível. É impossível. Vamos ver mais exemplos de como a motivação sozinha não é suficiente? Eu quero saber quantas de vocês têm exames atualizados? Responde aí se faz 1 década que você não faz exame, ou se você é minha paciente, mantém aí tudo na linha. Porque, querendo ou não, nós mudamos conforme o tempo vai passando, a nossa alimentação, ela muda, e o que acontece é que nós vamos precisando de coisas diferentes em momentos diferentes da nossa vida. Nós precisamos estar atualizadas nos nossos exames. Os nossos exames, muitas vezes, revelam por que a gente não está conseguindo sair do lugar.
E eu quero mostrar um exemplo aqui para vocês. Lombardi, Monique, é possível compartilhar aquele exame? Deixa eu Alô, alô? compartilhar aqui, tô aqui. É possível? Assim. Muito bem. Então, vamos pegar um exemplo dessa paciente aqui. Essa paciente, ela está na casa dos seus 30 anos e ela, apesar de ter uma boa estrutura, ela tem dificuldade tanto no ganho de massa quanto tem dificuldade em atingir o resultado que ela deseja, essa mudança da composição corporal. Então, eu queria colocar desde o início. Tá conseguindo visualizar bem? Estou conseguindo visualizar bem, só não estou conseguindo, eu não vou conseguir mexer, mas eu quero que você mexa. Tá, joia, só me falando. Eu vou descendo. Então vamos começar por aqui. A hemoglobina glicada é uma parte do exame que mexe a questão do açúcar, tá? Quando o dela está excelente, mas existem algumas pessoas que o corpo não sabe lidar tão bem assim com o açúcar. E isso afeta diretamente na nossa disposição e na nossa energia. E dá mais fome. Tá? A tireoide, TSH dela está excelente, que é a tireoide. Quando a tireoide não está funcionando tão bem, ela se sente cansada. Acho que o exame era outro. Lombardi. Acho que foi o outro exame. É possível? Alô? Tem algum índice específico do que olhar? Eu queria... Uma Deixa eu taxa? ver aqui. Não era esse o PDF. Deixa eu te dizer qual é. Era... Não, bota aí na vitamina D. Vitamina D. Mas não era esse o PDF que eu queria, Que sabia? aí, falando sobre a vitamina D, já vou abrindo aqui, quando tu explica. Deixa eu ver aqui. Tô pegando aqui. Eu acho que é daquele laboratório Hermes Pardini, Ah, tá joia. certo? Bom, mas enfim. Então, bora lá. O nível de vitamina D é muito baixo. Como é que ela vai ter disposição? Como é que ela vai ter energia? Vitamina D é um hormônio. E aí fica muito difícil de se conseguir ter um resultado. Quando a gente olha, olha a vitamina D dela, 24,98. Se você olhar pelo valor do laboratório, o normal vai de 30 a 60. Ela já está abaixo do normal, mas hoje a gente sabe que para uma população geral, eu não estou nem falando de casos especiais, o ideal da vitamina D é que esteja acima de 60, para que você consiga manter suas funções básicas do seu dia a dia, no sentido de você conseguir treinar, no sentido de você conseguir ter ânimo para treinar, no sentido de você conseguir render no seu treino. E fica difícil você conseguir ter resultados dessa forma. Imunidade fica baixa, tudo fica mais difícil para o seu corpo. Tem gente que basta um ajustezinho nas nossas vitaminas e nas nossas minerais que fazem um boom na transformação do corpo. Justamente por quê? Porque o nosso corpo precisa dessas vitaminas e minerais como cofatores de reação. A gente precisa deles para poder fazer hormônios, eles funcionam como hormônios, eles vão funcionar para ajudar na síntese muscular, na queima de gordura. Escolha. Todas as reações do nosso corpo vão depender de vitaminas e minerais. E qualquer um deles vai ser suficiente para deixar toda aquela estrutura desarmônica, toda aquela estrutura vai sair do lugar, não vai ficar legal. Vê a dosagem de ferro para mim no exame. O quanto procura aqui?
Esse daí tá com Aqui. sério. O ferro dela já tá legal. Aqui ela já tá repondo o ferro. Mas mesmo o ferro estando ok, a ferritina dela tá baixa. Muito baixa. Ferro baixo, apesar de estar dentro do valor de referência, tá? Os valores de referência no laboratório nem sempre são o melhor parâmetro. É por isso que muitas vezes a gente se sente mal, nós não nos sentimos bem, o cabelo está caindo, a unha está fraca, você está sem ânimo, sem disposição, sem energia, e aí você vai no médico, o médico olha para você, seus exames estão todos dentro dos normais, não tem nada errado com você. Não é bem assim. Então, vamos entender um pouquinho por quê e por que eu estou falando um pouco disso. Os exames, olha só aqui a faixa de normalidade, entre aspas, de um exame como o da ferritina. O valor de referência vai de 20 a 200. Não é a mesma coisa. Uma pessoa está com 20 de ferritina ou de estar com 200. É completamente diferente. Mas pior ainda, vocês sabem como é feito esses valores de referência? É por amostragem. A cada grupo de 10.000 pessoas, eles fazem uma média, uma curva de Gauss, e eles eliminam apenas 5%. Ou seja, apenas 5% da população é fora do normal e o restante está todo mundo dentro do normal. E se esquece que a maioria das pessoas que fazem exames são pessoas doentes. E o pior ainda, você é comparado com criança, você é comparado com idoso, você é comparado com uma pessoa que está em tratamento de câncer, você é comparado com um atleta. Não existe, nesses valores de laboratório, um estudo que mostre que isso aqui é o correto. Então, como é que eu sei o que é o correto ou o que é o ideal? Justamente através de trabalhos científicos. Então, os trabalhos mostram, com relação, por exemplo, à ferritina, que isso aqui deveria estar em torno de 100, mais ou menos, tá? Para que você tenha uma disposição, uma energia adequada. Porque o que é que acontece, por exemplo, quando o ferro está baixo? A disposição, ela diminui. O ferro, ele é responsável nas nossas células pela formação nas hemácias do grupo M. O grupo M é o que transporta o oxigênio no nosso sangue. Então, imagina aí uma pessoa com o ferro baixo. Sabe aquela mulher que menstrua demais? Normalmente, ela tem deficiência de ferro. Então, imagina aí essa mulher que tem uma deficiência de ferro e ela vai treinar. O que é que vai acontecer? Ela não tem o oxigênio. O oxigênio é o que dá energia. Nossas células precisam de oxigênio para elas poderem ter energia. Se ela não tem o ferro que ajuda a transportar esse oxigênio, ela vai se cansar mais rápido. Ela vai se cansar antes que o músculo dela sofra um estresse suficiente para provocar mudanças suficientes para ela ter resultado no treino. Por mais que ela seja motivada, ela não vai conseguir ter resultado na academia. Não vai. É impossível. Por quê? Porque o corpo dela vai se cansar primeiro. Olha só como é importante o papel dos nossos exames. E isso aqui eu estou só pincelando, porque a minha intenção não é nem explicar os exames para vocês, apesar de que isso vai ser tema de aulas na mentoria, tá? Então, na minha mentoria, eu vou explicar mais detalhadamente sobre os exames e sobre o papel de cada um deles e como eles podem influenciar na nossa saúde de um modo geral. Mas aqui a ideia é mostrar para vocês que a motivação sozinha não é suficiente. Nós precisamos de estratégia. Estratégia. Gente, eu estou apaixonada pela estratégia. Agora, bora falar aqui um pouquinho. Né? Eu falei um pouquinho do ferro, falei aqui sobre essa capacidade de tomada de decisão, que é na parte da região pré-frontal. Aquela pessoa, por exemplo, que tem muitas decisões para tomar ao longo do dia, normalmente a motivação ela acaba diminuindo, porque ela é tão ocupada, tem tantas coisas a fazer ao mesmo tempo,
tão sobrecarregadas, isso é super comum em mães, tá? Que aí acontece que o quê? Que acontece com a motivação? O córtex pré-frontal não vai dar conta do recado. E aí ela vai acabar diminuindo essa capacidade de se motivar. Querem um outro exemplo? Com relação a coisas que podem afetar o nosso corpo e atrapalhar a nossa motivação e o nosso resultado? Uma coisa chamada resistência à leptina. Eu sei que vocês talvez já tenham ouvido falar sobre resistência à insulina. A resistência à insulina é a dificuldade do nosso corpo lidar com o açúcar, falando assim bem grosseiramente. Mas a resistência à leptina é super interessante também. A leptina é o hormônio da saciedade. O nosso corpo, quando a gente come algo, a gente envia sinais para o nosso cérebro, através desse hormônio, leptina, que vai dizer assim para o nosso cérebro, está na hora de parar de comer. Só que aquelas pessoas que comem mais do que precisam, ou aquelas pessoas que estão com mais gordura do que deveriam, começa a ter uma disfunção no cérebro com relação à leptina. O seu corpo começa a mandar sinais para o cérebro parar de comer e o seu cérebro faz ouvido de mercador. Ele vai dizer assim, eu não estou entendendo. Então, o que o nosso corpo faz? Ele manda mais leptina para poder dizer assim, para de comer. E o cérebro fica resistente a esse estímulo. Ele fica resistente à ação da leptina. E aí faz com que cada vez mais a pessoa coma além do que ela precisa. E aí o que acontece com essa pessoa? Engorda. E fica engordando cada vez mais. E aí? Difícil, né? Como uma motivação vai vencer uma fisiologia? Não vai. É impossível. Tem certas coisas que só vão ser conseguidas através de um bom planejamento, um planejamento estratégico. Certo? E aí eu quero falar um pouquinho sobre a estratégia. Eu vi uma comparação falando sobre a motivação e a estratégia como sendo a motivação, o alvo, e a estratégia, o caminho. Então, nós precisamos ser inteligentes com relação ao caminho que nós devemos percorrer. E eu quero ensinar para vocês um pouquinho a mais sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro, o córtex pré-frontal, ele é responsável pela tomada de decisão. Vou dizer de novo, várias vezes, até fixar na mente de vocês isso. Só que ele não dá conta de tudo sozinho. Então, 40% das nossas atividades, ele joga para o modo automático. O modo automático, ele é uma parte do nosso cérebro chamado gânglia basal. Fica bem na região central do nosso cérebro, como se fosse bem no meio mesmo, né? Se eu pegasse nosso cérebro, dividisse aqui no meio, ele estaria tanto no meio, quanto no meio assim, quanto no meio assim. Essa parte é responsável pelos hábitos. É o automático. Isso daqui é o que faz a gente dirigir sem pensar. Eu não sei se vocês lembram quando vocês, ou se todo mundo sabe dirigir, mas enfim. Quando você está tentando aprender algo novo, quando você está aprendendo a dirigir, você tem que fazer um esforço muito grande para você pensar, agora eu vou ter que ligar o carro, pisar no embreagem, acelerador, freio. Você tem que racionalizar tudo aquilo. Isso é o córtex pré-frontal. Mas, com o tempo, aquilo ali, de tanto se repetir, acaba virando um hábito. E esse hábito é automático. Quando o nosso corpo joga para o automático, nós não despendemos de tanto energia, nem de tanto esforço para a realização daquilo.
Isso tem um lado muito bom e tem um lado muito ruim. Qual é que vocês querem primeiro? Vou começar pelo lado ruim. O lado ruim é porque quando você está habituado a coisas negativas, hábitos ruins, você faz isso no automático. E o automático, muitas vezes, manda no córtex pré-frontal. Tipo, aliás, o córtex pré-frontal, ele manda no automático. Mas se a gente não tiver um controle sobre isso, muitas vezes o automático sai na frente. É tipo assim, vou explicar. Se você estiver se sentindo muito cansada e você estiver dirigindo, preciso parar no supermercado antes de ir para casa, não sei se já aconteceu isso com vocês. E aí você está indo para aquele determinado lugar e quando você viu, você já passou direto para sua casa. E aí quando você se deu conta, opa, estou indo para minha casa em vez de ir para onde eu queria. É porque o automático tomou conta do córtex pré-frontal, que é a parte das decisões. Então, por exemplo, como o nosso corpo é o ser humano, nosso cérebro, ele é feito para a formação de hábitos. E aí, o que acontece? Quando você tem um hábito de, por exemplo, comer um doce depois do almoço, toda vida, se depois do almoço você for ali e comer um docinho, com o tempo isso vai fazer um hábito. Esse hábito, ele precisa, com o tempo, ele vai ficando no automático. Ele vai ficando no automático. E você nem consegue raciocinar que você está fazendo isso. E é extremamente difícil você vencer um hábito. Nós não conseguimos eliminar hábitos. Nós precisamos substituí-los. Tá vendo aí? Olha só que interessante. Nós não conseguimos eliminar hábitos. Nós precisamos substituí-los. Por quê? Porque existe no nosso cérebro uma conexão nervosa mostrando aquele caminho. Toda vida, quando a gente está fazendo algo, o nosso cérebro começa a emitir sinais elétricos que vão percorrer determinados caminhos. Para você quebrar um hábito, você precisa gerar um novo caminho. Porque senão, aquela sinapse ali, ela já está feita. Ela não vai ser apagada, mas ela pode ir para um novo caminho. E essa é importante. Essa é a importância de criar novos hábitos. E aí é que entra a parte da constância. A constância, ela vence, porque ela simplesmente vai, com o tempo, fazer novos caminhos, novas sinapses, e vai permitir que você crie novos hábitos. E vai entrar no automático. Quando entrar no automático, não vai ficar tão difícil assim seguir uma dieta, seguir um plano, fazer aquilo que você está há tanto tempo almejando. Porque você fez um novo hábito. Não é massa? Diga para mim, assuma para mim o quanto que é interessante o nosso corpo, o quanto que é fantástico a nossa química cerebral, a química do nosso corpo. Então, para criar novos hábitos ou substituir novos hábitos, ou hábitos antigos, hábitos ruins, nós precisamos fazer novos caminhos que tenham o mesmo grau de satisfação para o nosso cérebro, o mesmo tipo de recompensa. Então, por exemplo, se você tem um hábito que você quer parar do doce, por exemplo, já que eu peguei esse como exemplo inicialmente, vou continuar com ele. Se você tem um hábito de você comer
a sobremesa depois do almoço, o docinho ali depois do almoço, ou o docinho no final da tarde. E você quer mudar esse hábito. Não adianta você pegar esse hábito do docinho no final da tarde e simplesmente tentar substituí-lo por uma atividade física. São duas coisas completamente diferentes. É muito pouco provável que você consiga o mesmo grau de satisfação e consiga o seu cérebro entender que aquilo ali é o caminho que é para percorrer. Porque são muito diferentes os estímulos. É mais fácil tentar substituir aquele doce por algum outro tipo de alimento, porque é mais semelhante. E aí você vai ter mais facilmente aquelas sinapsezinhas, porque elas começam um caminho, uma trilha mais ou menos parecida, e aí ela dá uma desviada só no final. E isso é uma estratégia. Porque simplesmente tem um trabalho que eu acho fantástico. E eu vou fazer aqui com vocês aqui uma pequena amostra grátis dele. Esse trabalho, ele mandava as pessoas não pensarem num urso branco. Não pensem no urso branco. Eu quero saber quem conseguiu não pensar no urso branco. Responde aí para mim. Na hora que eu falo, não pense no urso branco, imediatamente o nosso corpo, o nosso cérebro só consegue pensar no urso branco. E o trabalho mostra que mesmo depois de terminar o experimento, as pessoas continuavam pensando no urso branco, porque haviam sido dito para não pensar no urso branco. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Mais uma vez, se a gente não tiver uma estratégia, a gente não vai conseguir. Porque quando nós temos um desejo por comer um determinado alimento, uma determinada comida, e aí você diz assim, eu não vou comer. E aí o que é que você vai acabar acontecendo com você? Cada vez mais você só vai pensar naquela comida. Cada vez mais aquela vontade daquele alimento vai subir, porque você não consegue não parar de pensar naquilo ali. Eu não quero. Aí você tem um aumento, aquela vontade. E é por isso que nós precisamos de estratégias. E aí, eu quero saber de vocês. Bora lá. O que é que faz você hoje? Por favor, escrevam, preciso saber mesmo. Até para eu poder dar mais aulas que interessem vocês. Interessem? Sou estranho. Eu quero saber para poder dar mais aulas que sejam do interesse de cada uma de vocês. Então, por favor, escrevam para mim o que faz você não alcançar o seu objetivo. Qual é a fuga? Diga para mim, escrevam aqui para mim para eu poder saber, por favor. Indisposição, muito bem. O que mais? Baixa de hormônios, sim, isso pode atrapalhar muito, muito mesmo. Ansiedade, tema super importante, extremamente atual. Acho que vale muito uma aula sobre o assunto também. Gula. Gula, talvez hoje você tenha descoberto que não seja tanta gula assim. Será se não é uma resistência a uma leptina? Será se não seria esse não pensar num urso branco? Será se... Qual é essa... Do que a gente pode tirar sobre isso? Dificuldade de chegar no resultado, mas por quê? É isso que eu quero saber. Por quê? Vontade incontrolável de comer à noite. Por quê?
Na verdade, eu sei, tá? Estou dizendo aqui só para fazer você pensar. Mas, assim, à noite, normalmente, é quando o seu córtex pré-frontal já está mais cansado do dia. E aí, ó, você não consegue mandar em você mesma. Claro, isso é uma das causas. Existem outras, existem questões hormonais. E você começa a ligar o sistema de recompensa para isso. Sobre comer a cada 2 ou 3 horas. Ah, vou falar também sobre isso na nossa mentoria. Pode ter certeza que eu vou pensar na melhor estratégia. Mas tudo isso são questões de estratégias. Para algumas pessoas, ela vai funcionar. Para outras, vai ser péssimo. Péssimo. Depende da estratégia. Depende da pessoa. É necessário você entender você como um todo, se conhecer, descobrir, porque o conhecimento é poder. Na hora que a gente descobre todas as coisas, a gente começa a atentar para aquilo que faz sentido na nossa vida. Porque tem muitas brigas e muitas linhas de raciocínio diferentes. Porque existem. Todas as pessoas são diferentes. Então, como uma única estratégia vai servir para todo mundo? Não vai. As pessoas, elas são diferentes. É por isso que precisamos de estratégias diferentes. Mas até para a gente montar uma estratégia, é necessário o autoconhecimento. É necessário você saber o que é que está fora no seu corpo. Porque muitas vezes o momento ali de uma consulta com um médico ou com um nutricionista não é o suficiente para esclarecer tantos assuntos. É por isso que é importante você se conhecer e você saber, pelo menos, ter uma noção de certos assuntos para que você consiga identificar o que pode ou não estar errado com você. E buscar soluções para resolver. E me falem aqui para mim. Vocês já falaram aqui de ansiedade, de gula, de disposição, de fome. Quando vocês vão errar, vocês erram com o quê? Ninguém. Estou ouvindo grilos. Quero saber. Doce. Mas sincera. Não me exercitando. Só isso? Porque você sabe que a dieta é o que emagrece. O exercício, ele ajuda na parte muscular, é importante, uma forma de melhorar nossa função hormonal. Excelentes benefícios. Mas se você quer emagrecer, é muito mais a alimentação do que a atividade física. Às vezes bebendo. Muito bem. Estou gostando de ver aqui a sinceridade. Líquido na hora das refeições. Cuscuz e tapioca. Certo. Muito bem. Esquecer a dieta no final de semana. Olha, eu sou do time que... Bora lá. Depende, mais uma vez, depende muito da estratégia, depende muito da pessoa. Mas dependendo da fase e do grau de dependência que vocês estão de determinados alimentos, eu acho que vale a pena você fazer aquela regra de manter uma dieta, uma alimentação, um estilo de vida saudável e ter alguns momentos de prazer. Então, eu não vejo nada demais em você colocar uma alimentação livre, uma refeição livre no seu final de semana, ou um cuscuz, uma tapioca, eles podem ser ok. Eles podem fazer parte do seu dia a dia, dependendo da pessoa. Dependendo da pessoa. Tem pessoas que o cuscuz e a tapioca não vão poder fazer parte do dia a dia.
Tem pessoas que o final de semana livre é uma porta aberta para uma bola de neve. Errei no final de semana e aí a pessoa não consegue mais parar. Ela começa assim, errei no final de semana. Quando começa segunda-feira, ela não consegue mais voltar para onde ela estava. Então, para essa pessoa, talvez o final de semana livre não seja a melhor estratégia. Então, tudo é questão de estratégia, certo? Então, eu quero concluir para vocês dizendo que eu vou amar ter cada uma de vocês essa minha mais nova mentoria. Vai ser maravilhoso, vai ser durante 30 dias, nós vamos ter 4 encontros. Fora isso, vocês vão ter acesso a diversos materiais, algumas aulas já gravadas. Vocês vão ter um dia a dia, sabendo o que é que vocês vão passar a cada dia. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Vou ensinar muitas coisas para vocês e eu vou ter o maior prazer em fazer parte numa nova fase da vida de cada uma de vocês. Se vocês tiverem interesse em adquirir, fazer parte dessa mentoria, nossa equipe está aqui à disposição, é só mandar uma mensagem para ela. O valor da mentoria está... Quanto, Monique? Tainá, vamos explicar melhor para as meninas como vai ser durante os 30 dias, falar também sobre a campanha que a gente pensou de trazer uma parceira, que às vezes a gente sabe que não é fácil concluir esses 30 dias em período de dieta ou de plano alimentar sozinha. Então, a gente pensou, a Tainá pensou em porque não trazer alguém com você, as participantes da mentoria. Lembra? Verdade, gente, esqueci completamente. Olha aí, tá vendo? A doctor de vocês. É a motivação que a gente pensou aí para cada uma das participantes da mentoria. Olha só como é interessante isso aqui, tá? Tem um trabalho, bora lá, tem um trabalho, um estudo que mostra que nossa motivação, ela pode ser melhorada dependendo do meio onde nós estamos inseridos. Ou seja, se você quer algo, ande com a pessoa que também quer. Pensando nisso, olha só a ideia que a gente teve. Se vocês fecharem nas próximas 48 horas, você pode trazer como um bônus um parceiro para entrar nesse mesmo programa junto com vocês. Mas isso é só, né? Não é 48 horas, é até domingo. Errei. Monique, não brigue comigo. Até domingo. Então, o valor da mentoria é R$1.000. Esse valor pode ser parcelado lá dentro da plataforma que a gente escolhe para pagamentos dos programas da Tainá. E quem decidir trazer um parceiro, uma parceira, para esses 30 dias de mentoria, então, como é que a gente pensou? Você faz o pagamento, ou então a outra pessoa faz o pagamento e depois envia aqui para a gente, para a equipe da Tainá, quem é o nome e telefone de quem vai fazer a mentoria com você. E aí ela segue junto, essa segunda pessoa, o parceiro, na nossa jornada de 30 dias aqui com a Tainá, durante os encontros ao vivo, com todos os acessos na plataforma também, das aulas. Lembrando também, Tainá, o que vai ter lá dentro da plataforma para as meninas, das prescrições. Então, bora lá. O que é que a gente vai ter? Vamos ter aulas, desde ensinar a vocês a montar um prato. Vocês não sabem montar um prato de vocês. Porque o mais importante, gente, não é só a gente alcançar um resultado, é manter esse resultado e levar isso para a vida. Então, é importante que vocês saibam se virar sozinhas. Então, eu quero que vocês não me levem a mal. Eu quero que vocês sejam as próprias nutricionistas de vocês mesmas. Nutris são maravilhosas e são extremamente importantes. Não me levem a mal no que eu estou querendo dizer. Mas vocês precisam ter conhecimentos básicos da nutrição para que vocês consigam montar um prato de vocês no seu dia a dia.
Porque senão viveremos eternamente reféns de dietas. E não é a melhor estratégia. Uma dieta, quando a gente faz uma dieta, a gente já está pensando que depois daquela dieta a gente vai comer errado. Ou seja, vai voltar a engordar. O que eu quero? Uma estratégia. Eu quero algo a longo prazo. Eu quero algo que seja definitivo. Então, eu escolhi ensinar para vocês princípios básicos, porque eu quero que vocês fiquem bem. Então, esse é um. Eu quero trazer um outro tema de uma outra aula. Eu ouvi aqui as dicas de vocês e eu vou levar isso em consideração, não se preocupem. Mas eu tinha pensado em fazer uma aula só sobre como controlar as compulsões. Pensei em fazer uma aula sobre como ficar nos ambientes sociais. E aí entra a questão da bebida, das refeições livres. Fora o nosso encontro final, para eu poder saber como todo mundo foi, e eu quero saber de tudo e mais um pouco com relação a vocês. Durante essa mentoria, eu quero estar esclarecendo cada uma dessas suas dúvidas, sobre a questão de comer de 2 em 2 horas, fazer jejum, não fazer, enfim. De bônus, eu vou solicitar exames para vocês, vocês vão ter uma guia de exames meus, vão ter uma prescrição de suplementos. Essa prescrição de suplementos, ela não é individualizada, é diferente da minha consulta. São prescrições gerais, mas que ajudam por exemplo, a você manter um alto nível de motivação. Sabia que tem um suplemento que ajuda a manter o nosso nível de motivação? Novo isso, tá, gente? Novíssimo, inclusive. Vai ter uma aula já gravada, já na plataforma, sobre interpretação de exames laboratoriais. Então, eu vou pontuar cada um desses exames que eu solicito, por que que eu solicito, por que que ele é importante, para vocês pegarem os exames de vocês e vocês verem assim, opa, isso aqui não está legal. O que é que eu posso fazer para poder melhorar? E aí, nos encontros que vocês vão ter comigo, uma vez por semana, vocês vão poder perguntar, doutora, esse meu exame, o que que tá assim? O que que pode ser? O que que eu posso fazer para poder melhorar? Vão ter ainda um treino, já um programa de treino, um programa de atividade física, que foi feita pelo Reno Brasil, que eu não sei se vocês já conhecem o New Way. Se vocês não conhecem o New Way, por favor, coloquem aí no Instagram. Vocês vão ver que é bem legal. Ele é o treinador responsável pelo New Way. Então, o treino dele é maravilhoso. Fora isso, vocês ainda vão ter 10% de desconto em qualquer procedimento lá no meu consultório. Então, por exemplo, vamos supor que identificamos uma deficiência importante de ferro. A ferritina, doutora, minha ferritina deu aqui 20, 30. Suplementação oral não vai resolver o seu problema. Olhe se resolver depois de 2 anos suplementando oral. Tem que ser endovenoso. E aí vocês têm acesso a isso no meu consultório e ainda com desconto. Fora isso... Bom, fora isso, é a questão de poder trazer uma pessoa junto com você para ser seu parceiro nessa jornada. E isso vai ser disponível só para quem está aqui nessa aula hoje e somente até domingo. E eu vou amar estar com vocês ao longo dessa nova caminhada de conhecimento, de muito conhecimento, de muita informação, para que vocês consigam perceber as melhores estratégias. Uma vez que vocês fecharem, vocês já vão ter acesso a muito material já liberado. Então, já tem liberado algumas aulas, já tem liberado, por exemplo, o treino, já tem liberado um playbook que vai ter o seu dia a dia. Mas esses encontros comigo vão começar quando? É dia Monique? 12.
Dia Dia 12. 12. Então, quando você acessa a plataforma, já tem lá um forms onde a gente fez um nivelamento daquilo que está sendo o seu nível de vício, de doce, da comida que a gente considera que realmente... Que são Isso. comidas hiperpalatáveis, tá, pessoal? Aquelas comidas que são gostosas, sim, por falar nisso, que liberam para o nosso cérebro muitas substâncias de dopamina e que é difícil a gente ficar livre. E eu quero que vocês consigam tomar decisões mais acertadas e mais fáceis, sem vocês estarem fisiologicamente aprisionadas. Tainá, vamos liberar mais um bônus para quem fechar com a gente a mentoria até dia 30, porque como começa dia 12, o primeiro encontro ao vivo contigo, elas vão ter aqui uma semana, elas podem fazer o detox de uma semana, aquele que a gente já colocou no Defina-se. Elas podem fazer o detox, enquanto começa o primeiro dia, pode fazer o detox de 7, 3 também, que dava para fazer aquele outro. Que já começaria muito É bem. possível, a gente pode fazer, não tem problema nenhum, a gente pode liberar. Não tem necessidade, tá, pessoal? Porque detox é detox. Detox é detox. Então já sabe que vai ser muito difícil. Para os Então, fortes. não briguem, né? Não é para os fortes. Mas se vocês quiserem já começar aí com um detox, podemos liberar também como um bônus. Não é obrigatório fazer esse detox, mas eu posso liberar como um bônus sem problema algum. Mas os nossos encontros iniciam dia 12 e vai ser maravilhoso. Eu espero que vocês tenham aprendido muito na nossa aula de hoje. Vocês gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. E eu quero que vocês pensem em cada uma das coisas que eu falei. Eu quero que vocês raciocinem muito sobre essas estratégias. O que é que pode estar acontecendo que eu não estou conseguindo? Melhor ainda, o que é que eu posso fazer para eu conseguir? Porque nós vamos conseguir. Combinado? Combinado, todo mundo? Muito bem. Monique? Opa, avisando que, gente, que eu vou estar lá no WhatsApp agora, se vocês tiverem dúvidas, se ficou dúvida da aula. Eu e a Lívia, a gente vai estar lá respondendo as perguntas de vocês, só falar com os administradores, eu vou falar agora com vocês lá no grupo, nos grupos, e é só mandar alguma pergunta, alguma dúvida, e o link também de inscrição para a mentoria. Acho que é isso, Tainá. Muito bem. E, Monique, dia 12 de dezembro ou dia 12 de janeiro? Dia 12 de dezembro. Dia Dezembro. 12 De de dezembro. dezembro. De De dezembro. dezembro. A gente já vai Agora vai vir começar. com fraternizações. Não estou preocupada Gente, com... não esperem mais. Não, Tainá sabe aí, Tainá, o quanto eu estou aqui, sempre cuidei da minha saúde, sempre fui muito aí atenta nisso e os probleminhas que eu ando tendo. Ela mostrou meus exames, mostrou o caso do meu ferro, e agora surgiram vários miomas e muita coisa, e a gente sempre está nessa de vamos fazer no outro dia, vamos fazer no outro É dia. mesmo, Monique, você falou em fechar até o dia 30. Você se enganou, hoje já são dia 30. Fechar até o dia 30? Foi. Até Hoje é domingo, dia... desculpa. Até Desculpa. domingo. Até domingo. Domingo. Até domingo para trazer alguma parceira. Até domingo. Até domingo. Que dá para dividir o valor de R$1.000 se comprar 2 pessoas, no caso. E o primeiro encontro ao vivo contigo, Tainá, dia 12. Muito bem. Combinado, meninas? Pois um beijo bem grande, boa noite e eu espero vocês, tá? Qualquer dúvida, é só agora mandar mensagem aqui para a Monique, chamar ela no direct, no grupo do WhatsApp. E espero vocês. Até a próxima aula.